Damos também as boas-vindas ao deputado Júlio Delgado, que nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Seu primeiro mandato foi em 1999. Participou das comissões legislativas de Constituição e Justiça, Trabalho, Relações Exteriores e Defesa Nacional, além de ter sido vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e representado o Congresso Nacional em missões internacionais ligadas à preservação do meio ambiente, trabalho, processo legislativo e implantação do Parlatino, Parlamento Latino-Americano. Foi ainda relator da Comissão Externa do Desastre de Brumadinho e presidente da CPI de Brumadinho. Atualmente, membro da Comissão do Rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana. Com a palavra, o deputado Júlio Delgado. Amigo Pena, Eduardo, Vera, que estão aqui compondo essa singela sessão que representa os companheiros do PV. Não posso deixar de citar o Osvander, que é lá de Minas, mas a vocês um prazer muito grande de estar entrando junto com esses dois companheiros. O Ricardo acabou de me mandar mensagem, eu desliguei o telefone agora, que ele disse que ele está atrasado realmente, que ele estava na entrevista, está vindo para cá, mas dizer a todos vocês aqui, alguns aqui podem não se orgulhar disso, eu me orgulho muito e já compro compromisso. Eu fui candidato à presidência da Câmara por 2 vezes e eu tive o voto do Pena, porque reconhecia aquele nosso trabalho, representando quando a gente queria mudar o paradigma um pouco da Câmara dos Deputados. Contra Eduardo Cunha, nada mais nada menos que contra o Cunha. Então, não tive do Vasni, porque ele tinha compromisso com outro colega, quero saudá-lo também, que era o Arlindo, que a gente estava naquele embate ali, tentando tirar aquele mal que talvez tenha começado, muitas das coisas que tem equivocado para hoje, para esse processo que a gente está vivendo, é derivado daquela opção equivocada que, mais uma vez, o parlamento fez. Mas a gente tentou, eu quero começar aqui convidando a todos vocês. Eu não sei aqui quem conhece Juiz de Fora. Eu sou de Juiz de Fora. Juiz de Fora, em 2010, tinha um grupo de empresários que ia fazer um condomínio de luxo, Tófano, lá na cidade. E eu fui procurado pelos ambientalistas lá de Juiz de Fora, o pessoal das organizações ambientais da cidade. Isso começou em 2010, essa história. Eles tinham adquirido uma área que simplesmente é a maior reserva de Mata Atlântica em área urbana do mundo. Mas o Júlio ficou doido, está falando aqui, mas tem Mata Atlântica lá na Serra, lá no interior do Paraná, tem no Rio de Janeiro, descendo as costas, tem muita Mata Atlântica, mas as costas do Rio de Janeiro, que é a cidade do Rio de Janeiro, já não é mais o Rio de Janeiro, é Nilópolis, é São João do Meriti, é Duque de Caxias, então há uma mistura. Essa reserva que eu estou convidando vocês a conhecer fica em frente à rodoviária em Juiz de Fora, dentro da cidade. Eles iam fazer um condomínio lá até hoje. O único pedido que eu fiz para a universidade é que eles deixassem a marca dos piquetes dos lotes que estavam sendo divididos, onde é que as pessoas iam morar. Onde é que aqueles 77 bem dotados milionários da cidade poderiam comprar e adquirir. E eu, sabendo que a gente tinha um prefeito que era duvidoso, eu encontrei o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora e falei assim: o senhor tem jardim botânico? Aí ele pegou e falou assim: eu tenho muita vontade de ter. A gente tem um projeto de jardim botânico, mas eu não tenho local para colocar o jardim botânico. Eu peguei e virei e falei assim: e se a gente conseguir a mata do Crambeque, se eu adquirir para a gente fazer o jardim botânico da universidade dentro dessa mata? Ele falou assim: mas isso é impossível, João. Os caras estão pedindo algo em torno de 6 milhões, 7 milhões nesse terreno. Hoje vale mais de 30, tá, gente? Mas dentro da cidade. Eu peguei e falei assim: vamos lutar. E comecei a fazer uma vaquinha na Câmara. Eu falei assim: eu vou botar emenda, o que os deputados não conseguiram, eu vou completar. Quem contribuiu para essa vaquinha? Gabeira. Quem contribuiu para essa vaquinha? Luiz Fernando, que foi deputado pelo PV de Minas. Muitos foram contribuindo para essa vaquinha, nós adquirimos o recurso, conseguimos 6 milhões e meio, e o reitor começou com a negociação, em 2011 adquiriu a Mata do Crambeque, que hoje está instalada, inaugurada há 3 anos, o Jardim Botânico, que eu não vou comparar com o do Rio, mas eu vou falar que ele é o mais bonito do Brasil. Podem ir lá visitar.
Podem ir lá visitar. E depois que ele foi inaugurado há 3 anos, durante esses últimos 3 anos, eu tenho colocado recursos dessas emendas que a gente tem para a Universidade Federal, para a manutenção do próprio Jardim Botânico. Hoje é fruto de visitação de escolas, de áreas. É o lugar hoje mais visitado de Juiz de Fora, já é, com 3 anos de existência. Então, essa causa nossa começou lá atrás. Essa bandeira nossa é uma bandeira que a gente exercia em outros locais. Mas agora ela se tornou emergencial. A Vera traduz isso aqui com as 7 ações que englobam hoje, 2 delas patrocinadas por vocês, por nós, pelo PV. Né? Dizer isso com muita tranquilidade é o seguinte: nós temos que ter a missão, quando eu falo nós aqui, reverberamos no parlamento agora o sentimento verde, que a gente tem que estabelecer, além das nossas ações, para frente, um desafio de crescermos a nossa bancada, para que a gente possa fazer um protocolo de emergência climática. Tem que ser patrocinado pelo PV, não pode ser feito por outro. A perspicácia do presidente Pena de fazer parte dessa federação, porque a gente mudando esse paradigma, como disse bem o Aliel, do que aqui está e que está trazendo tanto, para a gente modificar a estrutura e a composição do CONAMA, para a gente restabelecer para a participação daqueles que querem fazer uma pauta verde nesse país, está sendo proibido por essa composição que foi colocada pelo senhor Ricardo Motto Salles, que queria nada mais, nada menos, lá na comissão, colocar exploração de petróleo a 100 quilômetros de Abrolhos, por exemplo. E nós fomos lá para dentro da comissão, mesmo não fazendo parte, para brigar. E graças a Deus teve alguém que iluminou as empresas aí, que o lote não foi adquirido, porque o pessoal estava com medo da resistência, que pequena nós faríamos, agora vai ser grande, porque nós vamos aumentar a nossa composição, nós vamos ter esse comprometimento dessa causa climática, que já fazia parte dos nossos mandatos, mas agora é uma urgência. É a pauta, eu tenho dito isso, falei para as meninas ali da imprensa. Não adianta a gente ver com os olhos, e a gente sabe que tem a raiz de vocês aqui, que o PV se fortalece no mundo, no parlamento europeu, que quase consegue acabar com a polarização democratas e republicanos nos Estados Unidos, que está todo mundo preocupado com isso, e nós temos que dar um alerta seguinte: o que o PV já faz aqui, de forma que nós vamos tentar, com a nossa aumento da nossa bancada, fazer no parlamento e ser reconhecido pelo partido, que pode governar, porque a gente faz parte da federação com esse intuito. A gente pode estabelecer prioritariamente a pauta verde dentro do próximo governo que vai estar se instalando no país a partir de janeiro de 23. Esse é o nosso compromisso. E eu quero deixar vocês muito à vontade. O Eduardo está falando isso aí, ele talvez não saiba, ele fica falando que eu sou de Juiz de Fora, e Juiz de Fora, não sei quem sabe, é do ladinho ali do Rio. E todo mundo fala que a gente torce para os times do Rio, porque a gente quem não é tricolor, como eu e ele somos, não conhece o hino do Fluminense. O hino do Fluminense fala do grená, do sangue do encarnado, o verde da esperança e o branco da paz. Eu venho aqui hoje dizer que, com o Aliel, com as palavras e com a história dele, eu quero fazer um testemunho a isso aqui, porque me comia bastante o meu coração quando a gente tinha embates internos em grupos diferentes dentro da nossa bancada. Quando eu ficava contra o Aliel, eu falei assim: tem alguma coisa errada, não está certo isso, não posso ficar contra o Aliel. Eu concordo com tudo que ele fala, mas pelas circunstâncias, muitas vezes a gente teve embates dentro da bancada, e que são salutares, que a gente pôde crescer nisso, e está aqui, ó, a nossa relação de estar o tempo todo conversando, vamos fazer, um reforçava o outro, ajudava o outro, e veio com o apoio do primeiro, pioneiro, baiano como Pena do Bacelar, esse jeito conciliatório, que foi buscar, dizer para nós, nos apaziguar, chegou nesses 2 últimos mandatos, e mostrou para que veio, eu tinha sempre um conflito interno, fala assim: mas como é que o Bacelar pode estar nesses partidos se ele pensa tudo com a gente tem que estar junto, e agora nós estamos, então é uma honra para mim muito grande. Todos sabem que para mim, eu vou cometer durante esse processo, eu quero já pedir desculpas aqui de antemão, atos falhos. Eu fui ali gravar com o pessoal da TV, quase que eu falei do meu ex-partido, não foram 18 dias, foram 18 anos. Eu quero dizer a todos vocês aqui que, com a mesma emoção que eu me despedi do meu partido ontem, é a mesma empolgação que eu assumo o PV hoje, com esse sentimento.
E já digo a vocês aqui, viu, Pena, não é só porque eu sou tricolor, não, mas meu coração hoje é verde e vermelho. São as cores do Fluminense. Só falta o branco da paz. O meu coração hoje tem um pedaço que é verde, porque essa passa a ser, já era pelas nossas atuações, mas passa a ser uma causa de preocupação. A gente só tem condição de preservar isso que o Aliel disse, isso que o Bacelar disse. Depender e defender aqueles que mais precisam de nós, se a gente priorizar que essa é uma pauta mundial, nós não vamos fugir dela, muito pelo contrário, nós vamos priorizá-la e vamos lutar muito. Nós estamos numa quarta-feira de manhã, mas vocês sabem que nós vamos lutar até sexta-feira, para a gente fortalecer essa já bancada, irmos para as eleições, dobrarmos a nossa bancada, para que a gente tenha a defesa da pauta verde, ambiental, climática, um protocolo de emergência climática, para a gente evitar o que sofre Minas Gerais, o que sofreu o Rio de Janeiro, com esses descaminhos do desenvolvimentismo depredatório. Por último, eu queria fazer uma homenagem na pessoa do Osvander. Não tem como a gente não pedir apoio de vocês. Nós levamos o nome de Minas na nossa bandeira. E a gente tem uma minério-dependência muito grande em Minas Gerais. Porque o Estado hoje, 35% da sua riqueza está na exploração, principalmente de ferro, de minério de ferro. E a gente não pode fugir disso. Como é que nós vamos negar isso? Mas não dá para a gente ter essa minério-dependência com a forma predatória que está acontecendo no nosso Estado. Com a perda dos lençóis freáticos, com o consumo e a exploração predatória de minério que está acontecendo na região metropolitana, por exemplo. Nós já estamos com racionamento de água em Belo Horizonte. Se a gente não fizer algo agora, não dá para ser amanhã, mas agora, nós vamos estar botando em risco quase 6 milhões de pessoas, que é a população da região metropolitana, e de Minas Gerais como um todo. A minha região, propriamente, não tem muito minério, mas em Minas Gerais todo tem. Quase que todo tem. Tem um pouquinho de um lado, tem um pouquinho do outro. Se não é o minério de ferro, tem outra capacidade mineral. A gente vai precisar de mais de vocês para a gente fazer essa luta lá em Minas. Não é uma luta fácil. É uma luta difícil, que muitas vezes a gente encontra. E a gente não consegue fazer isso via Assembleia, apesar de nós termos companheiros deputados lá. A gente tem que começar isso no campo federal. E a nossa participação na federação, a mudança desse governo, a reestruturação do CONAMA, é para que a gente justamente possa fazer algo de uma exploração que seja minimamente ponderada e, se for o caso, a gente frear um pouco isso, fruto da nossa participação e do nosso envolvimento lá na tragédia de Mariana, Brumadinho e outras que poderiam vir. Eu quero contar com a ajuda do Partido Verde, acima de tudo, de todos os colegas da bancada, para que a gente possa empreender essa luta lá nas nossas Minas Gerais. Eu e os Osvander temos essa responsabilidade de hoje por diante, muito mais exacerbada e muito mais clara pelo aquilo que nós defendemos para o nosso Estado e pelas bandeiras e pelas causas que nós vimos acontecer para quem convive isso. Não é à toa que a gente tem, hoje, um prefeito de Brumadinho que é verde. Ele quer lutar, mas precisa de reforço, precisa de ajuda aqui de Brasília, é a ajuda que eu estou pedindo a todos vocês. É um prazer estar aqui, uma honra, vamos lutar, vamos fortalecer essa bancada. Obrigado. Seja muito bem-vindo, deputado Júlio Delgado. É uma honra recebê-lo no nosso partido e essa luta é de todos nós.